Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui na URGS para conversarmos sobre um tema tão importante, né, que é a democracia, mais especificamente sobre os impactos do governo, né, em termos da extinção dos conselhos, como que a gente pode trabalhar e dialogar sobre algumas saídas de enfrentamento, né, de resistência a esses nossos tempos. Primeiramente, agradecer ao professor Frederico Ferreira Machado, né, que convidou-me para estar aqui nessa mesa para a gente conversar. É sempre bom estar com o Fred, a gente fica fazendo balbúrdia aí há pelo menos há uns 15 anos. Então, é sempre bom estar aí com o Fred conversando, trocando ideias. Também quero cumprimentar a Maria Letícia, né, é um prazer também estar contigo e escutá-la, em termos dessa atuação junto aos conselhos, e agradecer a todas e todos vocês que vieram aqui dialogar com a gente essa noite, né? Eu acho que é sempre bom ver um auditório cheio para a gente debater democracia, né? Enquanto a gente ainda pode, tomara que a gente continue podendo fazer isso. Antes de passar diretamente para a minha fala, eu quero fazer duas considerações. A primeira é que falar de conjuntura é sempre difícil, né? Fazer análise de conjuntura é uma coisa sempre um pouquinho complexa, porque a gente está falando do presente, né? Está falando do agora. E nesse sentido, falar de conjuntura é arriscar-se sempre a fazer alguma análise, né? Porque a contingência se torna ainda o elemento mais importante para a gente pensar, porque a gente está vivendo, né? Está falando de um tempo que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, fazer análise de conjuntura é sempre muito importante, né? Porque diz respeito a gente problematizar o que a gente está construindo no nosso momento presente. Então, falar sobre os conselhos nesse momento de um governo neoliberal autoritário é de extrema relevância, né? Sobretudo no espaço da universidade e junto com conselheiros, né, e conselheiras que estão sendo diretamente afetados pela exclusão dos conselhos. A segunda consideração diz respeito à demarcação da minha localização teórico-política nessa análise que vou fazer. Eu estava falando com algumas professoras mais cedo, né, que eu não sou da área da... não sou da área da saúde, não sou da área... sou da psicologia política, com formação em psicologia, e minha atuação está muito ligada à teoria democrática. Então, o meu debate vai ser muito mais preocupado com a discussão teórica, né? Eu vou tentar pensar os conceitos a partir do debate da teoria democrática. Esse é o meu caminho. E nesse caminho de pensar a teoria democrática, eu tenho me autonomeado um otimista crítico, né? Por um elemento fundamental, né? Por conceber a contingência como central à democracia moderna. Por conceber que a democracia moderna se afirma, né, no século XVIII a partir da ideia do poder como lugar vazio, né, ou seja, na ideia de que não há nada nem ninguém capaz de ocupar plenamente o poder. E, portanto, não há nada nem ninguém capaz de determinar de maneira plena nem o saber nem a lei. O que deu início a um novo imaginário social que possibilitou o questionamento sobre a legitimidade de diferentes desigualdades e assim a afirmação de uma pluralidade de formas de vida e uma disputa entre diferentes modos de construção da ordem social. Essa revolução democrática, ocorrida no século XVIII, caracterizou-se pela articulação histórica contingente entre duas tradições políticas distintas: o liberalismo político, baseado na afirmação do Estado de Direito, na divisão de poderes e na defesa da liberdade individual, e a tradição democrática, fundamentada nos princípios da igualdade e da soberania popular, e assim na construção de vontades coletivas divergentes. A articulação essa que acarretou numa tensão intrínseca à democracia, a tensão entre liberdade e igualdade, e que define a pluralidade de formas de vida como uma condição original dessa forma de sociedade. Por um lado, a lógica democrática, diante da afirmação da igualdade e da soberania popular, requer a delimitação de uma fronteira política que permite a construção de um nós na contraposição de um eles.
subvertendo a gramática liberal que postula uma comunidade universal abstrata, uma sociedade de indivíduos. Por outro lado, a lógica liberal, sob o princípio da liberdade, possibilita questionar as formas de exclusão inerentes ao estabelecimento daquela fronteira política intrínseca à tradição democrática, consistindo a democracia moderna em um processo de constante disputa pela construção da ordem social. Essa tensão entre igualdade e liberdade se expressa em termos políticos na fronteira entre direita e esquerda, e somente pode estabilizar-se de maneira provisória a partir da hegemonização de uma alternativa sobre a outra em um contexto histórico específico. Assim, afirmo-me como otimista crítico por reconhecer dois aspectos essenciais da dinâmica social: que a ordem social é passível de ser alterada, uma vez que a sua sedimentação foi construída contingencialmente e hegemonicamente na disputa com outras alternativas de sociedade, e que a construção da subjetividade política não é uma expressão direta de posições objetivas na ordem social, e sim constituída a partir de identificação dos sujeitos com discursos presentes no contexto em que vivem. Portanto, podemos desconstruir a ordem bolsonarista e disputar a construção de outros mundos possíveis. Entretanto, não há nenhuma garantia de que esses outros mundos possíveis serão mais igualitários e justos em relação ao atual, pois assim como a ordem bolsonarista, serão resultado de articulações contingentes. Ou seja, não há nenhuma lei da história que determine o que será construído, nem nenhum sujeito histórico a priori a nos guiar. Faz fundamental, dessa maneira, nos engajarmos coletivamente na construção da sociedade que almejamos. A construção dessa sociedade é dependente das estratégias e das lutas que construímos. Nessa medida, minha reflexão encontra-se fundamentada em um enfoque anti-essencialista que concebe a sociedade como sempre dividida e construída discursivamente através da disputa entre projetos hegemônicos. A argumentação que desenvolverei neste texto encontra-se fundamentada na teoria democrática radical e plural, desenvolvida por Ernesto Laclau e por Chantal Mouffe. É a partir da teoria democrática radical e plural que me coloco no campo de pesquisa em que me encontro, o da psicologia política. Campo crítico a perspectivas estruturais, que concebe os interesses, motivações e formas de ação dos sujeitos a partir da posição que se encontram na estrutura social. E campo crítico também a perspectivas individualistas, que transformam os sujeitos em únicos responsáveis por suas histórias. Nesse sentido, busco entender os fenômenos políticos a partir de uma perspectiva discursiva, que compreende a ordem social e os sujeitos como contingentes históricos. Importante lembrar que, quando falo em discurso, não estou me restringindo à fala ou à escrita, pois discurso é prática social, na medida em que a atuação do sujeito no mundo é dependente do modo como ele concebe a realidade. Assim, por exemplo, ampliar e fortalecer os conceitos ou extingui-los são práticas discursivas, pois construídas a partir de identificações com determinadas concepções de mundo. Discurso é prática social, e não algo dicotômico a essa. Feito essas considerações, passo para o debate que preparei para esse evento. Iniciarei realizando uma diferenciação entre duas dimensões de análise da dinâmica social: o político e a política. Posteriormente, defenderei que uma política democrática não pode estar dissociada da reflexão sobre a dimensão do político, na medida em que essa se apresenta como balizadora para a delimitação de uma sociedade democrática, caracterizada por dois aspectos centrais: a pluralidade de modos de vida e a construção de estratégias institucionais de inclusão na cena política de sujeitos historicamente excluídos dessa cena. O político diz respeito à constituição das sociedades humanas, as quais são entendidas como conflitivas, pois diante da ausência de qualquer fundamento útil, essas se estabelecem a partir de articulações contingentes e, portanto, precárias, entre demandas sociais heterogêneas presentes no contexto histórico,
as quais delimitam o horizonte político de sociedade na disputa com outras possibilidades de nomeação da ordem social. Ou seja, toda ordem social é uma ordem hegemônica, sendo as relações de poder constitutivas da sociedade, pois a ordem social só é passível de se construir na diferenciação com eles, sendo uma ilusão acreditar no advento de uma sociedade na qual o antagonismo, isto é, a fronteira entre nós e eles, tivesse sido erradicada. O político faz parte da nossa condição ontológica de sociedade. A política, por outro lado, refere-se ao conjunto de práticas e instituições por meio das quais uma ordem é criada, organizando a coexistência humana no contexto conflituoso produzido pelo político. Uma política democrática, uma vez fundada sobre a tensão entre igualdade e liberdade, que comentei anteriormente, não se caracteriza pela negação do antagonismo, pela construção de um consenso sem exclusão. Uma política democrática é dependente do estabelecimento de uma fronteira entre o nós e o eles, que seja compatível com o pluralismo que é constitutivo da democracia moderna. Trata-se, nos termos de Murphy, de construir canais políticos legítimos que permitam transformar o antagonismo, que se caracteriza por conceber o eles como inimigo a se destruir, em agonismo, entendendo eles como adversário, de modo que reconheçamos ao mesmo tempo sua legitimidade na disputa pela construção da ordem social e que não haverá nenhuma solução racional para o conflito entre nós e eles, pois a diferença é constitutiva da identidade de cada um. Em consonância com essa compreensão do pluralismo, Laclau afirma que, para que a democracia seja radical, ela necessita da participação na cena política de sujeitos historicamente excluídos dessa cena, ou seja, de concebê-los como legítimos na disputa pela constituição da comunidade política. Na medida que a construção das identidades políticas decorre da identificação dos sujeitos com discursos presentes na sociedade em que habitam, através da negação de outros discursos que impedem a satisfação de suas demandas, as paixões são elementos centrais à dinâmica política. Dessa maneira, a ausência de espaços institucionais que permitam transformar o antagonismo em agonismo, como é o caso dos conselhos, tende a fomentar a construção de práticas sociais violentas, sendo o outro tomado como inimigo. Nessa medida, a gente destruir espaços que permitam o diálogo entre posições divergentes é um perigo para a democracia. Sobre essas considerações, que propõe interpelarmos o decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, que extinguiu o Conselho de Políticas Públicas, ou seja, que extinguiu uma prática institucional formulada para possibilitar a participação de grupos sociais com demandas sociais heterogêneas na reflexão sobre políticas implementadas pelo Estado que os afetam diretamente e, portanto, que se remetem a discursos constitutivos dos processos de subjetivação desses sujeitos. Nessa medida, os conselhos são espaços que tratam de questões que envolvem o reconhecimento da pluralidade de modos de vida e, portanto, decisões que exigem uma escolha entre alternativas conflitantes e não simplesmente resoluções técnicas passíveis de serem realizadas por especialistas. Considerando a pluralidade de modos de vida como elemento central à democracia moderna, podemos afirmar com clareza que o decreto produzido pelo governo Bolsonaro não é coerente com a política democrática. Entretanto, mais do que tal constatação, é preciso, na conjuntura na qual nos encontramos, pensarmos alternativas de recuperação da democracia no país. Ressalto o significante recuperação em razão de dois aspectos característicos do governo Bolsonaro que, se inicialmente poderiam ser entendidos como contraditórios, fundamentam-se numa lógica complementar que implica diretamente no enfrentamento à pluralidade de vozes na esfera pública e, portanto, na extinção dos conselhos. A redução da democracia ao seu componente liberal e o entendimento da soberania popular como soberania nacional,
reservada aos verdadeiros sujeitos de bem. Em relação ao primeiro aspecto, que caracteriza o governo Bolsonaro, se a Constituição de 88 possibilitou-nos um imaginário de luta para o aprofundamento dos ideais de igualdade e de soberania popular, os quais são constitutivos da política democrática, atualmente vivenciamos um país, um regime político que tende a reduzir a democracia, a presença de procedimentos eleitorais, a escolha individual de governantes, e que visa diminuir os poderes do Estado ao mínimo, a fim de maximizar o objetivo político central, a liberdade individual em termos do individualismo possessivo, que faz desaparecer o valor da igualdade sobre a celebração da sociedade de consumo e da liberdade dos mercados. Em relação ao segundo aspecto, a redução da soberania popular apenas aos verdadeiros sujeitos de bem, o governo Bolsonaro se constitui a partir do estabelecimento de uma fronteira política no campo da moralidade, que nega a legitimidade do eles, tomando como inimigo, visando deter a expansão do imaginário democrático, ao opor-se à conquista de direitos das minorias sociais e dos trabalhadores. Deste modo, podemos falar da construção de um populismo de direita, uma estratégia política caracterizada pela construção discursiva de um povo a partir da exclusão de diferentes grupos sociais concebidos como ameaças à nação, impossibilitando a afirmação da pluralidade de modo de vida. Importante ressaltar que esse caráter autoritário do governo Bolsonaro não está no estabelecimento de uma lógica populista, isto é, de uma fronteira política entre nós e eles, pois essa é a condição da democracia, mas no modo sobre o qual a fronteira é construída, uma vez que neste governo é concebida sobre a lógica do inimigo. Diante disso, a reflexão sobre a recuperação da democracia brasileira depende de combatermos a redução da democracia ao seu componente liberal e a construção de um populismo de direita, recuperando a tensão entre igualdade e liberdade constitutiva da democracia moderna, a partir do estabelecimento de um populismo de esquerda, que afirma o valor da igualdade e, ao mesmo tempo, a pluralidade de modo de vida, condições fundamentais para a existência de canais institucionais de participação, como os conselhos. Assim, compreendo que a alternativa progressista ao governo Bolsonaro não passa pelo fomento a uma política conciliatória, seja construída nos governos petistas, que se caracterizou por uma tentativa de retomada da conciliação entre capital e trabalho, concebida sob o ideário de um estado de bem-estar, mas em um contexto internacional de hegemonia neoliberal, seja a política conciliatória postulada nas últimas décadas por discursos da terceira via, que considera a fronteira entre esquerda e direita como obsoleta, defendendo o consenso no centro como uma forma madura de democracia. Afasto a alternativa progressista dessas duas estratégias porque elas fortalecem a descrença na política, ao invisibilizarem a fronteira entre nós e eles, ao não oferecerem alternativas reais para os cidadãos, construindo como extremista todo horizonte que não se coaduna com a redução da disputa no centro, seja a esquerda ou a direita. Condição que contribuiu para o fortalecimento em diferentes países do populismo de direita, que se apresentou como restituidor da voz do povo contra as elites políticas, experienciadas como negligenciadoras de universidades e demandas sociais. Não é à toa que o Bolsonaro ganha a eleição se colocando como antipolítico, que o Dória ganha a eleição se colocando como antipolítico. Desse modo, propõe a construção de um populismo de esquerda, o qual se caracteriza pela articulação entre demandas sociais, a partir da construção de um projeto hegemônico de sociedade, alternativa ao discurso neoliberal autoritário, que impede a satisfação dessas demandas. O que requer o fortalecimento de laços entre partidos e movimentos sociais progressistas em torno do estabelecimento de uma fronteira política agonística a esse discurso neoliberal autoritário. E também o revigoramento do trabalho de base, de maneira a fomentarmos a identificação dos sujeitos com os princípios da democracia moderna. Fazer trabalho de base significa, inclusive,
compreender que pessoas que foram base em lutas pela expansão da democracia e nas eleições de governos progressistas no passado, votaram em Bolsonaro na última eleição presidencial, por terem encontrado neste um horizonte político possível de alcance de suas demandas que se encontravam insatisfeitas. Por exemplo, o combate à corrupção, segurança pública, desemprego, proteção de seus valores familiares, etc. Dessa maneira, se quisermos fazer trabalho de base, não podemos começar pela demonização dos eleitores de Bolsonaro, ou por encará-los como irracionais. Ao invés disso, faz-se importante buscarmos compreender o núcleo democrático que originou muitas das demandas desses eleitores, proporcionando-lhes um vocabulário diferente de orientação dessas demandas em torno de objetivos igualitários. Nesse sentido, concordando com o MUF, abro aspas, isso não significa consentir com a política dos partidos de direita, mas implica não atribuir aos seus eleitores a responsabilidade pelo modo como articulam suas demandas. Não nego que existem pessoas que sentem gosto em defender valores reacionários. Entretanto, estou persuadida de que muitos se sentem atraídos por esses partidos porque sentem que são os únicos que se preocupam com seus problemas. Penso que se utiliza uma linguagem diferente, muitos poderiam experimentar sua situação de um modo distinto e unir-se à luta progressista. Fecha aspas. Dessa maneira, se quisermos construir um populismo de esquerda, precisaremos compreender que a política é também o campo das paixões, pois nos constituímos subjetivamente a partir da identificação com discursos presentes em nossa sociedade, e não em torno de uma essência. A crítica feita por Freud à ideia do sujeito cartesiano, racional e transparente, é um elemento central para compreendermos que a história do sujeito é a história de suas identificações. Não existiu nenhuma identidade oculta a ser resgatada, e que essas identificações sempre implicam uma dimensão afetiva. Como afirma MUF, abro aspas, para fazermos eco dos problemas que as pessoas enfrentam em sua vida diária, devemos começar pelo lugar onde estão situadas e como se sentem, e oferecê-las uma visão de futuro que as encha de esperança, ao invés de aniquilá-las no registro da denúncia. Fecha aspas. O que não significa tomá-las como massas a serem orientadas por uma pretensa vanguarda intelectual que teria o papel de revelar a elas a verdade sobre a sua situação. Significa, ao contrário, compreendermos quais são suas demandas e disputarmos discursivamente saídas para a satisfação delas sob um horizonte político orientado pela delimitação de adversários comuns e pela afirmação da igualdade de qualquer um com qualquer um, tornando possível aos cidadãos se identificarem afetivo e racionalmente com um programa de aprofundamento da democracia, que defende que os princípios ético-políticos de liberdade e igualdade se façam efetivos em um número cada vez maior de relações sociais. Retomando o início da minha fala, apesar dos desafios, não esqueçamos de como as relações sociais são contingentes, elas podem ser radicalmente transformadas através da luta. Muito obrigado.